Bom dia, matemático do YouTube. Eu fiz um vídeo outro dia falando sobre hipotenusa. Então eu criei uma tabuada que pudesse demonstrar quando a hipotenusa vai ser exata. Quando é que ela vai ter um número exato, dependendo do número de catetos. Então, no primeiro vídeo, eu fiz uma tabuada de 1 a 10 e encontrei 100 possibilidades, ou seja, 100 somas. Um com 1, um com 2, um com 3, não sei o que, até 10. Só que entre 100 possibilidades, só, só apareceram dois resultados. Dois resultados que possuem hipotenusas exatas. Que no caso, se um cateto for 3 e o outro for 4, aí a hipotenusa dá 5. E o segundo resultado ele é múltiplo da primeira. Ele é duas vezes maior do que a primeira. Então, tecnicamente, só tem um resultado. Então, eu resolvi fazer uma tabuada ainda maior para descobrir quais números, além do 3 e do 4, possuem uma hipotenusa exata. Então, bora lá. Só para relembrar, a hipotenusa é a reta é a reta maior de um triângulo reto, aonde um cateto eu chamo de B, o outro cateto eu chamo de C e o corte nos catetos, que no caso esse corte eu vou chamar de A. E qual vai ser o valor de A? A é a raiz quadrada de dois números ao quadrado somados. Então, como é que seria uma tabuada de hipotenusas? A tabuada de hipotenusas, ela vai ser, eu vou somar dois números, dois números quadrados, e o resultado desses dois números tem que dar um número exato, um número quadrado, um número que tem raiz exata. Então, bora lá. Aqui nós temos a tabuada de 1 a 10 e aqui de 1 a 20, porque senão ia ficar muito grande. Eu fiz desse jeito porque ia ficar grande demais. Como já foi visto no outro vídeo, você pode estar procurando aí no canal. Essa é a de 1 a 10. De 1 a 10 a gente encontra o quê? Se um cateto tiver 4 de comprimento, o cateto tiver 3, que pode ser o C ou o B, o resultado dá 25. E a raiz quadrada de 25 é 5. E o segundo caso, na tabuada de 1 a 10 da hipotenusa, é quando um cateto for 10, que ao quadrado vai dar... Não, se um cateto for 8, ao quadrado vai dar 64. O outro cateto for 6, que ao quadrado vai dar 36, o resultado é 100. E a raiz de 100 é 10. Porém, 8 é duas vezes maior do que o 4. E o 6 é duas vezes maior que o 3. Ou seja, tecnicamente isso aqui é o mesmo triângulo, só que multiplicado por 2. E o resultado também está multiplicado por 2. Então, isso aqui conta como um resultado só. Mas isso aqui eu fiz no outro vídeo. Então, bora ver o que fez o resultado desse vídeo. Se eu aumentar a tabuada de hipotenusa para números maiores que 10, eu vou encontrar todos esses números aqui em azul sem quadrados exatos, sem resultado. Porém, 3 resultados aqui. E a mesma coisa se estivesse descendo aqui. Se tivesse mais número aqui para baixo, era a mesma coisa. 3 resultados. Então, entre 100 possibilidades, aliás, entre 400 possibilidades, a gente só encontra somente esses números aqui vão se apresentar como números quadrados exatos. Mas, bora lá. No caso aqui, eu tenho 400, deixa eu ver, 20 por 20 vezes 10. No caso aqui só tenho 200. 200 quadradinhos, e desses 200 quadradinhos somente 7 resultados. E quais são os resultados? Se o cateto for 12 e o outro cateto for 5, o resultado da hipotenusa, o resultado lá do cálculo final, é raiz de 169. Qual é a raiz de 169? Bora procurar.
Tá ali, ó, 14. Não dá para ver direito, mas isso aqui é o número 14. 169, que é 13. A hipotenusa ela vai ter um resultado exato. A outra situação é se um cateto for 16, deixa eu ver, 12, 13, 14, não, 15. Se um cateto for 15 e o outro cateto for 8, o resultado da hipotenusa é raiz de 289. E 289 é 17. No caso, a hipotenusa vai ter 17, o número exato. Se um cateto for 11 e o outro cateto for 9, o resultado é 225. E 225 é óbvio, é a raiz quadrada de 15. Não, a raiz quadrada de 225 é 15. Certo, aqui é só um pedaço. Como a tabuada ia ficar grande demais, eu dividi esses pedaços. Bora para o segundo pedaço agora. Então, se eu multiplicar os números a partir do 11 no cateto B e a partir de 11 no cateto C, eu também só vou encontrar entre 100 possibilidades 4 resultados que possuem quadrados exatos, ou seja, nenhum dos outros aqui vai ter. E quais são esses catetos que vão ter hipotenusas exatas? Se um cateto for 16, o outro for 12, o resultado é 400. Raiz de 400 é 20. É 20, né? Não estou lembrado aqui. Eu acho que isso aqui está errado. Bem, aqui ó. Se um cateto for 20, o outro cateto for 15, o resultado é 625. E 625 é 25 ao quadrado. Então, essa tabuada aqui de hipotenusa você pode até fazer em casa. É só você somar números ao quadrado da esquerda para a direita e números ao quadrado de cima para baixo. Você dá para fazer em casa. A conclusão da tabuada de hipotenusas é o seguinte. Esses são os triângulos que vão possuir hipotenusas exatas. Porém, esse triângulozinho aqui, esse aqui e esse aqui é o mesmo triângulo. Porque esse aqui, ó, 3, 4 e a hipotenusa é 5. Aí, vezes 2, 6, 8, hipotenusa 10. Vezes 3, 9, 12, hipotenusa 15. Ou seja, essa inclinação aqui é a mesma. Desses três é a mesma inclinação. Então, só você multiplicar. Se você multiplicar por qualquer número, você vai ter sempre uma hipotenusa exata. Muito bem. Quais os outros triângulos aqui? Se um cateto for 5 e outro cateto for 12, a hipotenusa é 13. Exatamente 13. Se um cateto for 8 e outro for 15, a hipotenusa é 17. Se um cateto for 16 e o outro for 20, a hipotenusa é 25. Se um cateto for 12 e o outro 16, a hipotenusa é 20. Ou seja, aqui todos esses triângulos eles possuem hipotenusas exatas. Sendo que, se você multiplicar qualquer um desses triângulos por 1, 2, 3, 4, 5, o resultado, o triângulo do resultado, ele sempre vai ter hipotenusas exatas. Continuando. Uma forma mais fácil de explicar por que se você multiplica um triângulo... se você multiplicar a altura e a largura de um triângulo por um determinado número, ele sempre vai dar uma hipotenusa exata. Preste atenção nisso aqui. Cada um desses pontos representa a ponta do triângulo, ou seja, cada um desses risquinhos é um triângulo. Então você tem aqui 4 de largura, suponhamos, 4 de comprimento, aliás, e 3 de altura. Ou seja, sempre que você multiplicar, você vai estar subindo aqui, ó. Ou seja, você vai estar só repetindo ele mesmo, até ele chegar lá em cima. Quer dizer, esse resultado aqui não é esse pontinho de cima não, senão ele seria a mesma coisa. Esse aqui é outra coisa. Esse triângulo aqui, ele vai chegar nessa retazinha de baixo. Ou seja, cada um desses pontos aqui representa um triângulo. Como, por exemplo, o cateto 12, um cateto 5, e aí você tem outra hipotenusa, uma hipotenusa de 13.
E aí para cada um desses pontinhos você vai ter uma hipotenusa exata assim até o final, até lá em cima. Ou seja, qualquer múltiplo disso aqui vai dar uma hipotenusa exata. Muito bem. Agora, a pedido de um inscrito meu me pediu para eu aplicar o meu conhecimento de Tesla, da tabela lá de Tesla, que eu fiz uma tabela baseada num vídeo que eu vi sobre Tesla, e ver o que acontece se eu aplicar a tabela de hipotenusa. Ou seja, eu peguei na soma aqui da tabuada do 10, que aliás aqui eu não fiz, mas no outro vídeo, tem um vídeo meu no canal que tem isso aqui, que você pode estar aí procurando. Se eu somar cada dígito, o que acontece se eu somar cada dígito da tabuada? Pois é, um inscrito me pediu e aí eu fiz aqui um pequeno resumo, aqui, um bônus aqui no final do vídeo. Primeira coisa que acontece, cada um desses aqui está representando um número que é uma hipotenusa, o resultado de uma hipotenusa. Porém, eu somei os dos decimais para ver o que acontecia. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito engraçada aqui. Primeiro, todos os números que estão aqui dentro desse quadradinho do meio, que estão na tabuada de, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os números que vão de 1 a 8, que foram somados seus dígitos, eles são exatamente simétricos. O mesmo número que tem aqui, ele vai aparecer aqui, aqui, aqui. Então esse quadradinho do meio, ele repete todos os números inversamente, como um espelho. Coisa que não acontece nos outros números aqui no resto da hipotenusa. Sendo que 4 números 5 se cruzam bem no meio da tabuada, bem no meio da tabela. E outra coisa que pode se notar é que os números que são as hipotenusas de 4 e 5, eles sempre vão se repetir de 2 em 2. Tá aqui, ó, 4 e 5, 2 em 2 se repetiu toda vez. Ou seja, aqui eles são sempre repetitivos. Os números de fora também são repetitivos desses de cá com esse de cá, ou seja, eles não têm muita relação com o de dentro. E os números aqui, essa primeira coluna, ela vai se repetir aqui e na ponta. E essa segunda coluna vai se repetir aqui, porque está dentro aqui do espelho aqui de números. Percebe? Ó, todos os números dentro do quadrado eles possuem literalmente um reflexo. Outra coisa, na terceira coluna ele vai se repetir 3 vezes. Ó, um aqui, a terceira coluna se repete aqui, aqui e aqui. Bem, essa é a minha conclusão sobre as hipotenusas. Então eu gostaria aí que, se você gostou, dá um curtir, colocar sua opinião nos comentários e me desse alguma dica aí pro próximo vídeo, se eu acertei, se eu errei em alguma coisa, o que foi que eu deixei de fazer. E boa sorte a todos. Obrigado.